No vídeo, alternativas para a correção dos filhos adolescentes. Os filhos devem saber que a desobediência sempre será tratada segundo o que Deus determinou. Se os filhos não forem corrigidos, Deus corrigirá os pais. 1 Salmos capítulo 3, verso 13 e 14. Os filhos grandes não corrigidos vão distanciar-se dos pais e os pais deles. Isso marca o início do crescimento da semente da rebelião no coração dos filhos. A correção dos filhos adolescentes pode passar em instâncias diferentes. Vamos falar? Admoestar não é gritar ou discutir, é levar o filho a compreender o seu erro com serenidade, sabedoria e graça. Admoestação verbal. E vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. É melhor é repreender franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios capítulo 27, versos 5 e 6. Essa é uma da primeira instância. Não se trata de gritar nem discutir. Trata-se de levar o filho a compreender o seu erro. Pode ir desde o sério conselho até a forte repreensão, e deve ser algo revestido de serenidade, com sabedoria e graça de Deus. Apele para o temor a Deus e aponte para o amor, a justiça e ao que é reto e verdadeiro. A administração com retirada de algo que lhe agrade. Esse tipo de medida tem como objetivo trazer maior reflexão sobre o erro. Sempre que possível, a privação deve estar relacionada com o mal que o filho tenha cometido, restringir saídas de lazer, internet, etc. Cuidado para não cortar algo que envolva a formação espiritual e intelectual. Por exemplo, proibir de ir aos compromissos da igreja ou do colégio. Também não deve ser colocados como castigo o trabalho ou tarefa normal, para não transmitir a ideia de que trabalho é castigo. Correção física. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios capítulo 13, verso 24. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Provérbios capítulo 19, verso 18. Pois não pode administrar sozinho os pecados dos filhos convertidos. Eles fazem parte da igreja. Esse tipo de disciplina em filhos adolescentes ainda é uma medida possível quando necessário. Entretanto, uma vez que o adolescente normalmente já não obedece tanto, ele acabará sendo menos usada. Quanto mais velho for o filho, mais criterioso devem ser os momentos de disciplina. Não pode ser briga, deve ser um momento gracioso, sem ira, com uma boa palavra seguida de arrependimento, oração, perdão, reconciliação, o verdadeiro encontro com Deus. No entanto, com filhos adolescentes que não foram disciplinados desde criança, essa correção pode não ser a medida mais adequada. Nesses casos, há outras medidas disciplinares que podem ser aplicadas. Deve-se depender de Deus a buscar. A disciplina da igreja. Para os filhos já batizados nas igrejas, além da disciplina doméstica, conforme o erro praticado, há necessidade de levar esse assunto ao pastor, à igreja, para que o filho seja disciplinado. Como discípulo, os pais não podem administrar sozinhos os pecados dos filhos convertidos. Eles têm o compromisso com a igreja, cultivar amizade e abertura com os filhos. Devolver uma amizade sincera com os filhos deve ser prioridade dos pais.
a comunicação, a instrução terão muito mais efeito dentro de uma amizade real e proporcionará um ambiente de confiança para que eles sejam sempre sinceros e transparentes com os pais. Por isso a dedicação é necessária, sair junto nos passeios, praias, pizza, esportes, etc. O pai e a mãe devem sair com todos os filhos e também individualmente, cada filho, cada filha, tempos juntos é fundamental para haver abertura e boas conversas. Presentes e cartas também ajudam a demonstrar sentimentos e cultivar a amizade. É muito importante falar a verdade em amor. Êxodo, capítulo 4, verso 25, e conversar sobre tudo com eles, escutar os filhos com calma, atenção, compreensão. Todas as perguntas devem ser respondidas sempre sincero. Quando os pais errarem, é essencial confessarem e reconhecerem os seus erros diante dos filhos. Eles já não são mais crianças e percebem o quanto os pais erram também. Esse relacionamento não diminui a autoridade dos pais, pelo contrário. Outro aspecto não é falar dos filhos dos outros, não expor seus erros, não contar seus sentimentos, paixões, segredos e opiniões, não envergonhá-los. Deve também ser sensíveis, elogiar os filhos. Isso os animará a prosseguir. A criação dos filhos vai além da nossa capacidade natural, mas se aceitarmos essa tarefa com fé, a dependência de Deus, receberemos toda a graça necessária para realizá-la e conduziremos nossos filhos ao caminho eterno. Amém? Quatro conselhos para o jovem. Atenção, filhinhos. Quatro conselhos para o jovem. Como resultado de sua busca pelo sentido da vida debaixo do sol, Salomão conclui que tudo é vaidade. Veja, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Mesmo alguém que vive muitos anos de alegria ainda pode antecipar dias de escuridão. Eclesiastes capítulo 11, verso 8. Embora a vida debaixo do sol, vista puramente de uma perspectiva terrena, seja vaidade, isso não significa que alguém deva simplesmente desistir em desespero. Durante todo o tempo, Salomão aconselhou seus leitores a desfrutar do que é bom, Deus lhe deu. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. As lições colhidas através da própria experiência, ele precisam ser aprendidas por todos, especialmente pelos jovens. Caso contrário, poderão perder anos correndo atrás das coisas que realmente não satisfazem, perder o verdadeiro prazer da vida que lhes foi oferecido na juventude. Para garantir que o jovem não se perca as lições que aprendeu, Salomão dirige sua atenção para os jovens, para eles, enquanto se prepara para encerrar o seu livro. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, encontramos os quatro conselhos. Alegre-se na sua juventude, Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas essas coisas trará Deus ao juízo. Deus quer que você se divirta. Deus deseja que você aproveite a vida e seja alegre. Como Salomão aconselhou anteriormente, veja, Eclesiastes capítulo 9, versos 7 e 10. Portanto, aproveite a capacidade juvenil de desfrutar a vida, não perca de vista o julgamento. Lembre-se de que você será responsável por suas ações.
Você terá livre-arbítrio, terá liberdade com responsabilidade. Deus ajudará tanto o justo quanto os ímpios. Eclesiastes capítulo 3, verso 17, portanto, seja seletivo no que você escolhe para se divertir. Deus criou o homem com energia para aproveitar a vida, especialmente na juventude. Quando essa energia é direcionada de maneira correta, a juventude se torna um tempo de grande alegria. Da mesma forma, Salomão aconselha os jovens: tire a dor e o mal da sua juventude. Eclesiastes capítulo 11, verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e renove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades, tudo passa. Tire a dor do seu coração, ou seja, evite, pois, aquilo que provoca desgosto e sofrimento. A tristeza rouba a alegria que a juventude deveria trazer. Muitas vezes a tristeza vem sem nossa ajuda, mas podemos evitar que aumente através de escolhas imprudentes. Tire o mal da sua carne. A indiscrição na juventude frequentemente leva à tristeza. Exemplos incluem escolher companhias erradas, Provérbios capítulo 1, verso 10 e 19. Ou ceder às tentações dos ímpios, Provérbios capítulo 5, verso 1 e 14. A juventude é uma temporada passageira. Não desperdice, amados e amadas, em atividades que só trarão dor, tristeza para a sua vida. A juventude, embora breve, pode ser uma fase maravilhosa. É crucial atender à próxima advertência que você foi aludida em referência sobre julgamento que é. Lembre-se que Deus, na sua juventude, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. Servirá a Deus não só para os idosos. Servir a Deus não é só para os idosos, é por jovens, adolescentes também. Muitos homens de Deus serviram desde a juventude, como José, Samuel, Davi, Salomão, Josias, Daniel. Jesus também é um exemplo, como demonstrado em Lucas capítulo 2, versos 41 e 52. Timóteo conhecia a Bíblia desde a infância, é um modelo para os outros jovens, segundo Timóteo capítulo 3, verso 15. Servir Deus ajudará a fazer as escolhas certas. José foi beneficiado por servir a Deus, como visto em Gênesis capítulo 39, verso 7 e 12. Da mesma forma, Daniel fez escolhas sábias ao servir a Deus, conforme é relato em Daniel capítulo 1, verso 8. Servir a Deus desde a juventude não é apenas honra a Ele, mas também orienta as suas decisões, ajudando a evitar caminhos que levam à tristeza. Esse comportamento prepara você para enfrentar os desafios e as adversidades que possam surgir na sua vida. Esse é o último conselho de Salomão para os jovens, destacando a importância. Reflita sobre o que está vindo, ou reflita sobre o que está vindo. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 e 7. Dias difíceis estão por frente, presumindo que você viva o suficiente. Como já foi dito, esses dias serão muitos. Eclesiastes capítulo 11, verso 8. Serão dias em que pouco prazer será encontrado. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. O escurecimento das luzes do céu, detonando o tempo de aflição, tristeza. Eclesiastes capítulo 12, verso 2. Um tempo em que a idade e a morte nos alcançam. Salomão usa várias figuras para representar o corpo na velhice e na morte. Eclesiastes capítulo 12, verso 3 e 7. O que as figuras do versículo 3 e 6 possivelmente representam? Primeiro, os donos da casa tremem, os braços enfraquecem, os homens fortes se curvam, as pernas ficam frágeis, os moedores param
porque são poucos, os dentes caem. Aqueles que olham pela janela escurecem, os olhos perdem a visão. As portas estão fechadas das ruas, os ouvidos ficam com dificuldade de ouvir. O som do rangido é baixo e a boca é a falta, torna-se inintangível. Quando alguém se levanta ao som de um pássaro, o idoso desperta facilmente. E todas as filhas da música ficam baixas. A voz não consegue mais produzir música. Eles têm medo de altura, medo de cair, e de terrores no caminho. Não me sinto mais invencível. Quando a moedeira floresce, a vigília da velhice se instala. O gafanhoto é um fardo. Um homem velho curva como um inseto capaz de se mover apenas com alguma dificuldade. E o desejo falha, e os desejos carnais diminuem, pois o homem vai para o seu lar eterno, e os enlutados andam pela rua, uma referência óbvia à morte. As restantes figuras abusivas da decadência do corpo, antes que o cordão de prata, a medula espinhal, seja solto, a tigela dourada, a caveira está quebrada, o jarro, o coração quebrou na fonte, a roda, a pelvis quebrada no poço. Finalmente o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O corpo volta ao pó, a alma e o espírito volta para Deus. O propósito de tal descrição não é deprimir o jovem, mas incutir o grau adequado de sobriedade, seriedade, uma característica própria dos jovens, conforme Tito, capítulo 2, verso 6. Os desafios dos jovens enfrentam são grandes. As tentações são muitas e atraentes, mas frequentemente levam a decepções. A juventude é uma fase sucessível à depressão e ao desespero. No mundo onde a vida debaixo do sol é vaidade, eles precisam de orientação e ajuda. O conselho: alegre-se na juventude, aproveitando o dom da energia e da alegria, remova a tristeza, evite o mal, escolhendo sabiamente suas companhias e ações. Lembre-se que Deus, em todas as suas decisões e caminho, reflita sobre o futuro e esteja preparado para os desafios que virão. Paulo lembra em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 9. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos e não desanimaremos. Desejamos colher a vida eterna, então devemos semear no Espírito, seguindo as orientações do Espírito Santo, conforme descrito em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 23. Amém? Amados e amadas, como Cristo é o modelo ideal para o jovem, em Hebreus capítulo 12, verso 3, para os jovens, como tema Cristo, como modelo ideal para os jovens, sermão para os jovens, Cristo como modelo ideal. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição do pecado contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Os jovens são bombardeados com fluxo contínuo de imagem moralmente degradante em nossa era digital. Apenas 12% dos jovens frequentam igrejas regularmente. Olha, amados, amadas,
Só 12%. Meus filhos vão no culto, né? Há uma crise acontecendo no desenvolvimento espiritual do jovem e pouco parece ser feito para corrigir isso. Em resumo, eis a solução. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. Se a verdade não for difundida, o erro será. Se Deus e sua palavra não forem conhecidos e recebidos, o diabo e suas obras ganharão o domínio. E se o poder do evangelho não é sentido em todo o comprimento e largura da terra, a corrupção e as trevas reinarão. Devemos ter Jesus e o Yeshua Mashiach como modelo para os jovens, e eles cairão na armadilha de tentações sedutoras que os perseguirão pelo resto de suas vidas. Ou eles cairão, né? Vou repetir. Devemos ter Yeshua Mashiach como modelo para os jovens, ou eles cairão nas armadilhas, tentações sedutoras que os perseguirão pelo resto da vida. Vários motivos que Cristo pode ser considerado o modelo ideal para você, jovem. Dia de hoje, Jesus ensinou e viveu a regra do ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Mateus capítulo 7, verso 2, ele iniciou as amizades sem esperar que alguém mostrasse bondade a ele. Sim, Jesus sabia que era necessário fazer o bem primeiro aos outros, em vez de esperar que os outros o servissem. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem como é bom, Deus é bom. Oramos para que não chovesse no piquenique da igreja e veja que o tempo maravilhoso. Sim, Deus é bom quando manda o tempo bom, mas Deus também foi bom quando permitiu que alguém da família morresse de fome aos judeus no Apocalipse, do nazismo, que matou muitos judeus de fome. Tudo está ao nosso redor, desde que nós nos lembremos de Deus. Lembre-se da sua palavra, pois assim como os céus estão muito acima da terra, tão grande é o Senhor, o seu amor constante para aqueles que o temem. Deus tem um oceano de amor disponível, há muito para todos. Outro motivo pelo qual Jesus pode ser considerado um modelo para os jovens é: Jesus não se permitiu ser distraído com tentações. Ele encheu sua mente com a palavra de Deus, usando-a como uma espada para lutar contra as tentações do mundo e do diabo. Jesus não permitiu ser distraído pelas tentações. Ele encheu sua mente com a palavra de Deus, usando-a como uma espada para lutar contra as tentações do mundo, da carne e do diabo. Não ameis o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Descobrimos que há uma diferença
no comportamento ético entre os que frequentam as igrejas e aqueles que não são religiosos ativamente. O nível de mentira, trapaça, roubo são notavelmente semelhantes em ambos os grupos. 8 em cada 10 americanos se consideram cristãos, mas apenas cerca da metade deles conseguiu identificar a pessoa que proferiu o sermão na montanha, e menos ainda conseguiam se lembrar dos 5 dos mandamentos, dos 10. Apesar que esses 10 mandamentos é só para os judeus, porque hoje no Novo Testamento existem 2 mandamentos que Jesus deixou no Novo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ame o próximo como a ti mesmo. Apenas, apesar que aqui está relacionado com a pessoa que está ouvindo as pregações. Então, outro motivo pelo qual Cristo pode ser considerado o modelo ideal para o jovem de hoje é: Jesus continuamente estava em adoração e comunhão com o Pai Celestial por meio de orações. O Senhor Jesus não permitiu que sua alma secasse por causa da negligência de suas disciplinas espirituais. Bem cedo pela manhã, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário e ali orou. Marcos capítulo 1, verso 35. Outro motivo então que Cristo pode ser considerado um modelo para os jovens de hoje é: Jesus não permitiu que as autoridades religiosas o desencorajassem. Ele desprezou a afronta, Hebreus capítulo 12, verso 2, desprezando a afronta. Ele não cresceu dependente de fontes humanas, de aspirações. Jesus disse: vocês são aqueles que purificam, são aqueles que se justificam com os olhos dos homens, mas Deus conhece o teu coração, pois aquilo que é muito estimado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas capítulo 15, verso 16. Outro motivo então pelo qual Cristo pode ser considerado o modelo ideal para os jovens de hoje é: Jesus focou seus objetivos espirituais. A alegria de Jesus era realizar a obra de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus focou nos objetivos espirituais de fazer avançar o crescimento do reino de Deus em meios qualitativos, aumentar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, mansidão, fidelidade e autocontrole. Ou seja, seu foco era a sua missão de salvar as pessoas. Outro motivo pelo qual Cristo pode ser considerado um modelo para os jovens do dia de hoje é: Jesus constantemente dava glória ao Pai. Jesus constantemente dava glória ao Pai em sua fala, conduta, amor, relacionamento e pureza. Suas perspectivas eram dirigidas completamente pelas coisas de cima, em vez das coisas de interesse temporal. Tudo que você fizer por palavra ou ação, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Podemos dizer isso sobre o nosso relacionamento, atividades com as vidas pessoais. Outro motivo então que Cristo deve ser considerado um modelo para os jovens de hoje é: Jesus perdoou. O Senhor Jesus ensinou e viveu a verdade em sua oração modelo. Jesus perdoou o segundo mandamento que deixou para nós: ame o próximo como a ti mesmo. Perdoa-nos como perdoamos os que nos ofendem. Ele não se ofendeu com as inúmeras críticas dos fariseus religiosos, mas as ignorou. Aprenda a ser maior do que os problemas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Romanos capítulo 12, verso 21, vença com o poder de Cristo que venceu o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Outro motivo pelo qual Cristo pode ser considerado um modelo para os jovens do dia de hoje. Jesus respondia com sabedoria de Deus. Por meio de grande autoconfiança, o Senhor Jesus disse aos fariseus, se vocês me disserem por autoridade que João foi batizado, eu lhes direi de onde vem minha autoridade, do céu ou dos homens. Os fariseus tiveram que recuar, porque temiam o que as multidões fariam com eles, e se eles se dignassem João como mera autoridade mortal. Portanto, Jesus respondia com sabedoria de Deus. Outro motivo pelo qual Cristo pode ser considerado um modelo para o jovem de hoje é: Jesus foi obediente a seus pais terrenos. Seu amor e obediência a seus pais foi o exemplo padrão para se honrar os pais. Outro motivo em que Cristo pode ser considerado um modelo para os jovens de hoje é: Jesus buscava fazer a vontade de Deus Pai. Ele não se contentou com o segundo melhor caminho, pois ele disse, eu te glorificarei, Pai, enquanto estive na terra, ao realizar a obra que me deste para fazer. João, capítulo 17, verso 4. Portanto, façamos tudo para cumprir o que Deus nos chamou para fazer. Né, amados e amadas? 3 pilares para enfrentar qualquer gigante. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. O objetivo, motivar os ouvintes e adotar atitudes de obediência, serviço e preparo espiritual, confiando no poder de Deus para superar os gigantes que surgem na sua vida. Israel estava perdendo a guerra para os filisteus, mas o que nos chama a atenção é que nenhum israelita foi morto, nenhum filisteu bateu em ninguém. A estratégia dos filisteus era vencer a guerra no grito. A Bíblia diz que um filisteu chamado Golias, homem muito alto, com aparência de guerreiro, saía pela manhã e à tarde apresentava-se por 40 dias desafiando os israelitas. Ele desafiava o povo de Deus com as palavras. Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. 1 Samuel capítulo 17, verso 10. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. 1 Samuel capítulo 17, verso 11. Mas o destino da guerra vai começar a mudar. Davi apareceu naquela guerra e ouve as mesmas palavras do gigante. O que ele fez? Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. De onde vem tanta coragem assim de Davi para enfrentar o gigante? E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e vistarás os teus irmãos, e ao ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saúl e eles e todos os homens de Israel no vale Carvalho pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Davi obedeceu prontamente seu pai, mesmo sendo ungido rei
Ele permaneceu submisso à autoridade de Jessé, seu pai. A obediência o colocou no lugar certo. Foi porque obedeceu que Davi chegou ao campo de batalha e viu a afronta de Golias. A obediência a Deus e às autoridades que ele instituiu é o primeiro passo para estar no centro da sua vontade. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. Você tem obedecido a Deus mesmo em tarefas que parecem pequenas? Servir, 1 Samuel capítulo 12, verso 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi serviu humildemente, ele levou o suprimento para seus irmãos e se preocupou com o bem-estar dele e do exército. Servir abriu portas para sua vitória. Sua atitude humilde o destacou diante dos homens de Deus. Jesus, como exemplo de serviço, o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido. Marcos capítulo 10, verso 45. O serviço a Deus e ao próximo nos posiciona para vencer os gigantes da vida. Sua disposição em servir está alinhada ao exemplo de Davi e de Cristo. Estar preparado, 1 Samuel capítulo 12, verso 34 e 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, eu feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e eu matava. Assim faria o teu servo, o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Davi já estava preparado pelas experiências passadas. Ele havia enfrentado leões, ursos, enquanto cuidava das ovelhas. Confiança no preparo espiritual. Ele não confiou na armadura de Saul, mas na sua fidelidade a Deus. A preparação inclui a fé, oração e prática. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Estamos em uma batalha espiritual. Precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. É melhor estar preparado e não ter oportunidade de que ter uma oportunidade de não estar preparado para ela. Se você estiver preparado, Deus cria uma oportunidade só para te honrar. Você crê? Prepare-se continuamente em oração. Leia a palavra, a Bíblia, e seja fiel às pequenas tarefas. Você está se preparando para enfrentar os gigantes da vida? Ou depende apenas da sua própria força? Quer vencer gigantes? Seja obediente. Quer vencer gigantes? Sirva aos outros. Quer vencer os gigantes? Esteja preparado. Com Deus ao nosso lado, nenhum gigante é grande demais para ser derrotado. Você está enfrentando gigantes em suas vidas? Decida hoje seguir o exemplo de Davi, vivendo em obediência, serviço e preparo espiritual. Deus luta por você. Amém? Amados e amadas, jovem, cuidado com as distrações do mundo. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu ao terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, morto. Atos capítulo 20, verso 9. O objetivo é alertar o jovem sobre as distrações que podem afastá-lo do propósito de Deus da vida espiritual. Paulo chegou a Troade, onde havia estabelecido uma igreja, segundo Coríntios capítulo 2,
verso 12. Ele permaneceu uma semana para encorajar os irmãos. Na noite, antes de partir, reuniu-se com eles e prolongou o sermão até meia-noite. O incidente com Eutico nos ensina lições importantes. Ele estava sentado à janela, um símbolo de distração e perigo. O episódio revela como as distrações podem afetar a nossa vida espiritual. A janela é um lugar. A janela oferece distrações. O que representa a janela? Um espaço que nos permite ver o mundo exterior, em vez de focar no que está dentro. Eutico olhava para fora. Aplicação: as distrações do mundo, como redes sociais, entretenimento, pressões sociais, podem nos afastar da palavra. É fácil nos deixarmos levar pelas coisas temporais, em vez de buscar as eternas. A janela divide o coração. Eutico estava dividido, o presente fisicamente na reunião, mas na sua atenção estava na janela. Muitas vezes o jovem se sente dividido entre o chamado de Deus e as tentações do mundo. A aplicação: o coração dividido nos impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Devemos escolher a quem serviremos. 1 Reis, capítulo 18, verso 21, a janela provoca quedas perigosas. Eutico adormeceu e caiu. A distração levou à sua queda espiritual, física. O descuido pode resultar em consequências graves em nossas vidas. Aplicação: as distrações podem nos levar a decisões imprudentes. Devemos estar alertas, vigilantes para não sermos pegos de surpresa. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. A janela deve ser abandonada. Após a ressurreição, Paulo subiu e continuou o culto. Paulo ressuscitou Eutico e voltou para continuar o culto com os irmãos. Certamente, Eutico não retornou à janela. Ele aprendeu a lição de que estar na janela é muito arriscado demais. Ficar na janela é correr riscos sérios. Estar à margem, dividido entre o mundo e as coisas de Deus, nos coloca em perigo espiritual constante. Deus nos dá oportunidade de recomeçar, mas é necessário sair do lugar de distrações e caminhar a direção certa. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Aplicação: se você já experimentou uma queda espiritual, Deus é poderoso para restaurar a sua vida. No entanto, após ser restaurado, não volte aos mesmos erros. Abandone a janela de distrações e busque o centro da vontade de Deus. Como disse Spurgeon, lembre-se de que se adormecemos durante o sermão e morremos, não teremos apóstolos algum para nos trazer de volta à vida. Em resumo, a janela simboliza as distrações que podem nos afastar da verdade, dividir nossos corações, provocar quedas perigosas, ser abandonada para viver plenamente em Cristo. O apelo: se você se sente distraído, dividido, esta é a sua oportunidade de voltar-se totalmente para Deus. Lembre-se, as distrações do mundo são temporárias, mas a vida em Cristo é eterna. Atos capítulo 20, verso 7 e 12, além do mais, temos que ler a Bíblia, pregar sempre e evitar de ficar na janela abandonado. Amém? Seguir no terceiro e último vídeo.